ensinamentos do Cristo através dos óculos, das luzes, da direção da doutrina espírita. O assunto que eu vou trazer hoje, ele é quase que um exercício de visualização e imaginação. Você já parou para pensar como era a casa onde Jesus viveu? Por que Jesus veio naquela época, naquele lugar, naquelas condições, com aquela família, naquelas situações onde ele veio, pelas dificuldades pelas quais ele passou? Será que tudo isso foi simples mera obra do acaso? E foram coisas que foram se sucedendo na vida dele conforme os acontecimentos? Não, tudo foi previamente determinado, previamente estudado, planejado e com um simbolismo muito importante. E é isso que eu vou tentar trazer hoje para vocês, e vai exigir um pouquinho de imaginação e interpretação no exercício. Normalmente eu trago as fontes de pesquisa no final da palestra, mas nessa aqui eu resolvi trazer antes, porque ao ler esse livro, Zelota, de Reza Aslan, que é um historiador israelense radicado nos Estados Unidos, que ele escreveu esse livro contando o cotidiano do século I na Judeia, na Galileia principalmente. Como que era a sociedade, como que era a arquitetura, como funcionava o sistema econômico, o sistema do Estado, como que funcionava. E aí, lendo essa estrutura do povo e do local, da Galileia do século I, a gente fazendo um link com os ensinamentos, com os ditos de Jesus nos Evangelhos, no Novo Testamento, a gente começa a entender o que eu vou tentar trazer para vocês aqui hoje. Então, voltando à pergunta, você já parou para pensar como era a casa onde Jesus viveu? Qual é a imagem que a gente tem hoje de como seriam as casas onde Jesus viveu? Qual é a referência que a gente tem? Os filmes, né, que Hollywood nos trouxe, Jesus de Nazaré, o maior de todos, os Evangelhos de Jesus, de Marcos, de João, de Mateus, e hoje principalmente o The Chosen, né, que é uma grande febre do momento, que mostra como seria a Palestina, a Galileia na época de Jesus, só que ele nos mostra uma estrutura da cidade bem diferente do que na realidade era naquela época. Hoje nós vemos, principalmente no The Chosen, uma certa estrutura quase que romana já nas cidades lá da Galileia, principalmente lá onde Jesus vivia, lá direto. E fugiu o nome da palavra, da cidade, quando ele voltou lá para pregar. Ele morava com Pedro lá. Fugiu o nome da palavra da cidade. Daqui a pouco eu lembro. Daqui a pouco eu lembro. E aí era um pouco diferente do que a Hollywood nos mostra, né? Nós vemos cidades com uma estrutura romana, casas relativamente bem construídas, paredes retas, janelas, iluminação, telhados com laje e cobertura, dentro das casas mobília, uma mobília precária, mesas rústicas, bancos, fogãozinho de barro no canto, prateleiras para colocar os mantimentos, os alimentos, tudo, mas isso é bem diferente do que realmente era na Galileia daquela época. Essa imagem aqui nos mostra a realidade de como era a grande maioria das habitações naquela época. Lógico que as habitações de famílias mais simples, mais humildes, não dos grandes, das famílias de grande fortuna, dos cobradores de impostos, dos fariseus. Esses tinham uma estrutura um pouco melhor. Mas a população em geral, que era a grande maioria da época, vivia em casas semelhantes a essas. Casas pequenas, feitas de pedra basáltica, que era retirada do próprio local, nas próprias cercanias ali da região, rusticamente empilhadas, tinham apenas um cômodo, não tinham divisões internas, poucas aberturas de iluminação, a maioria das vezes nem janela tinha, as portas eram fechadas com uma cortina ou com uma tábua simples,
telhados eram planos e feitos de uma estrutura de madeira coberta de palha. E muitas vezes elas eram inclusive divididas com animais, com a própria criação. Então era comum que tivessem galinhas, carneiros, cabras, às vezes até bois, jumentos, dividindo o espaço dentro da casa com os próprios moradores. E nessa estrutura precária, onde tudo era dividido, tudo era compartilhado, os cheiros, os barulhos, hoje tudo era. Aí a gente imagina como que era a vida naquela época. Esse telhado coberto de palha, imagina numa noite de chuva forte, que na época eram raras, né? As chuvas fortes lá eram raras, que era uma região bastante seca, né? Quase árida. Mas imagina uma noite de chuva forte. Como é que alguém ia dormir numa casa dessas? Ia ser uma correria a noite toda, colocando potes, tirando mantas, arrastando os animais de um lado para o outro, para que não se molhem. Então era bem complicado. Aqui a gente vê a cozinha, não tínhamos cozinha como entendemos hoje, né? Era feito um fogo no chão, a comida, os alimentos eram preparados ali naquele mesmo local, no chão mesmo. As comidas, os mantimentos, os utensílios eram tudo empilhados em prateleiras, pendurados em ganchos, tudo dentro da casa. Aqui a gente vê não dá para ver porque está muito escuro, mas ali a gente vê a estrutura do telhado, eram simples ripas de madeira coberta com palha, né? Que ali a gente consegue ver, um telhado plano coberto de palha, às vezes crescia uma graminha, uma coisa por cima. Ou seja, qualquer chuva um pouco mais forte atravessava o telhado. E aí a gente começa a ver todo o simbolismo da escolha do Cristo, por que ele viria num lugar assim, né? Porque a gente vê que a casa onde ele viveu provavelmente não tinha conforto nenhum. Tinha um único cômodo dividido com os animais, onde se cozinhava, onde se trabalhava, onde se fazia tudo. Não tinha privacidade, não tinha espaço, mas mesmo assim ele dividia com José e Maria, né, todo esse espaço. Mas mesmo assim, ali dentro daquela casa, cresceu aquele que acabaria mudando toda a história da humanidade. Aqui a gente vê outra imagem também, né, onde se vê os alimentos todos empilhados. As mantas que eram usadas como colchões improvisados eram todas durante o dia empilhadas num canto da casa e à noite voltavam para os locais onde iam dormir. E era bastante precária a situação, né? O fogo, a comida era feita assim no chão, as pessoas agachadas, porque dificilmente alguma casa tinha móveis dentro. E aí a gente começa a pensar, Jesus, como o ser grandioso que era, Filho de Deus, veio trazer uma virada para a humanidade, ele não poderia ter escolhido vir como um príncipe poderoso, vivendo em palacetes cheios de riqueza e de ouro? Não seria mais fácil para ele trazer a mensagem que ele trouxe? Mas não, ele preferiu nascer entre os humildes, na simplicidade, dentro de uma manjedoura, num estábulo cercado de animais, com o pai e a mãe dele. E isso traz um simbolismo muito importante. Por quê? Porque ele não veio impressionar com o luxo. Ele veio justamente se identificar com os humildes. Ele veio trazer o que Mateus fala no seu Evangelho. Ele veio trazer o mundo invertido. O que seria esse mundo invertido que Jesus pregava? Para ser o primeiro, seja o último. Para que seja servido, sirva. Para que recebas, dê primeiro. Então esse seria o preceito principal do reino que Jesus veio trazer, é que para ser o primeiro a gente teria sempre ser o último. Teria sempre se humilhar para ser exaltado. E aí Jesus veio entre os humildes justamente para isso, para se identificar com eles, justamente com aqueles que vivem um aperto, aqueles que dividem um pouco pela necessidade. E aí a gente percebe que
nessa casa simples, que mesmo sem ter janelas, com pouca iluminação, ele foi a luz do mundo. Tá? Que mesmo sem conforto, ele foi a paz do mundo. E que mesmo nesse local com pouco espaço, havia amor suficiente para transbordar e transformar o mundo inteiro. E dentro dessas casas simples onde Jesus teria vivido, e a grande maioria da população da época teria vivido, ela não era apenas, essas casas não eram apenas umas casas simples, elas eram verdadeiras fortalezas da fé, porque dentro desses espaços simples e humildes se ensinava a Torá, se cozinhava, se rezava antes das refeições, se dividia e se compartilhava o pouco que se tinha. Tá? Tudo isso era feito dentro dessas casas simples. Né? Ali se ensinava a Torá, se orava antes das refeições, se esperava o Messias que viria, mal sabendo que ele já estava ali, dormindo naquele chão duro, comendo aquele pão simples, dividindo o que tinha. Né? E outra coisa também que se fazia dentro das casas daquela época era o trabalho. As casas também serviam como oficina de trabalho. Então é muito provável que José tenha ensinado Jesus o seu ofício dentro desse mesmo espaço. Então Jesus trabalhava lá dentro, junto com José. No século 12, 13, foram feitas escavações na região lá da Galileia, embaixo de um convento que foi construído já depois, perto do século 9, 10, e embaixo desse convento foi encontrado ruínas de uma casa, bem nos moldes daquela casa que eu mostrei lá no comecinho, na primeira imagem. E aí alguns estudiosos acham que talvez tenha sido a casa onde Jesus viveu. Por isso que foi construído o convento em cima, séculos depois. E aí essa casa mostra realmente a simplicidade. Foram encontrados cacos de cerâmica, restos de alimento, então é uma casa muito simples. E essa casa tinha uma escada que levava para aquela cobertura, para o céu, para o teto da casa. Né? E aí eles supunham que o Jesus, vinha a imagem de que Jesus subia nas noites de lua cheia, estrelado, ele subia, deitava naquele teto de palha e ficava mirando o céu estrelado, as mesmas estrelas que ele junto com o pai dele acabou construindo, trazendo para nós, né? A grandiosidade do seu serviço. Outra coisa importante também que se via nessas casas era o fato de elas não terem portas. Elas eram fechadas com uma cortina ou uma tábua, assim que estavam. E o que isso trazia de simbolismo? A casa de Jesus estava sempre aberta. O acesso era fácil. Bastava que se quisesse entrar lá dentro, se tivesse disposição para entrar. Ele dizia, entre que aqui tem espaço para você. Então, o filho do Altíssimo que cresceu num lugar sem luxo, sem segurança e sem conforto, mas foi exatamente ali que ele aprendeu o que realmente importa. O valor da presença, o poder do afeto e o amor que não depende do que se tem, mas do que se é. E essa lição atravessa os séculos, porque a gente vê hoje como que a sociedade de hoje diz que é importante ter e não ser. É importante a gente ter casas grandes, carros bonitos, eletrodomésticos inteligentes, conexão com a internet. Tudo isso é importante para nós hoje. E Jesus veio falar justamente o contrário. É importante que a gente seja, não que a gente tenha. Essa é uma grande diferença, né? E ele dizia que a verdadeira riqueza não está nas paredes, nem no tamanho dos cômodos, mas sim no que acontece dentro desse espaço. E a casa onde ele cresceu era simples, apertada, crua, e na verdade era um espaço onde o céu tocava a terra todos os dias. Aqui a gente vê, né, lá naquela época, aquela casa simples, com uma mesa sendo dividida entre a família, todos rindo e conversando, e nos dias de hoje o que a gente vê muitas vezes é isso, né? A família reunida, mas distante, cada um na sua tela,
com seus interesses diferentes, não se falam. Quando se falam por mensagem um de frente para o outro. E Jesus viveu justamente o inverso disso, né? A vida dele foi marcada por convivência, por toque, conversa, cheiro de comida, barulho de ferramenta, uma vida de comunhão constante. Por isso que talvez a casa tenha tanta importância na divulgação do trabalho do Evangelho de Cristo. Outra coisa que era comum, que até hoje os judeus têm esse hábito, eles têm colocados no batente da porta um pequeno pergaminho com o texto da Torá, que se chama mezuzá. E toda vez que ele entra ou sai da casa, ele toca aquele pergaminho e leva a mão aos lábios em respeito a Deus, dizendo que essa casa é de Deus, né? Aí a gente imagina Jesus fazendo isso todos os dias, porque Jesus era e é judeu, né? Cresceu entre o povo judeu. Jesus fazendo isso todo dia, passando pela porta da casa, tocando no mezuzá, levando a mão aos lábios e levando, dizendo ao Pai, esse é o teu lar. E esse lar que ele dizia não era apenas o lar de pedra, era o lar interno dele, ele se entregando a Deus. Outra coisa também que chamava atenção é que nas noites, sem lua, a casa era extremamente escura, porque a única iluminação que havia eram pequenas lamparinas a óleo, azeite de oliva era usado como combustível. Então, essa pequena luz emitia sombras tremulando nas paredes e ficava tudo muito escuro. E aí, quem sabe, foi por isso que Jesus disse, eu sou a luz do mundo, porque apesar da escuridão, ele tinha a experiência de viver em ambientes escuros e mesmo assim, sendo frios e silenciosos, ele conseguia manter o brilho aceso, o brilho de Deus aceso, o brilho da fé. A questão da porta, né, eu até já tinha comentado, né, que aqui todos são bem-vindos, porque não tinha dificuldade de acesso, né, todos são bem-vindos. E aqui a gente vê uma possível cena do cotidiano, né, de Jesus, onde a gente pode tentar visualizar a cena assim, que a Maria sentada ali no pilar, né, tendo um tecido, alguma coisa, José trabalhando serenamente lá com as suas ferramentas, Jesus fazendo alguma atividade doméstica. E mal sabiam os três, Jesus provavelmente sabia, mas João, José e Maria, que essa seria a cena que mudaria o mundo, né? Talvez essa seria a imagem da família que mudou o mundo. Outra coisa importante também da vida do Cristo, de Jesus, é que ele foi hóspede. Ele foi um hóspede também em vários lugares, várias casas. E toda vez que ele entrava numa casa, o que acontecia nessa casa? Ela mudava de maneira definitiva. Ele nunca escolheu a casa pelo tamanho, pela riqueza, pela forma. Ele bastava que fosse recebido de coração aberto. Ele entrava nessa casa e mudava com as suas atitudes, com o seu magnetismo, com a sua palavra, com a sua simples presença. E é por isso que talvez ele usasse de maneira tão frequente nas suas parábolas a casa, porque a casa para ele não era apenas o ambiente local de viver, era uma estrutura, era a casa interna, como ele falava também. E aí ele falou da casa, quando se falava da casa, nas parábolas ele já usava a casa como uma casa que foi construída em cima da rocha. A mulher que perdeu o dracma dentro de casa e tantas outras. O filho que voltou foi recebido pelo pai dentro da casa, o filho pródigo, né? Então ele sempre usava a casa como um símbolo importante do reino de Deus. Outra coisa também, toda vez que
Jesus era recebido numa casa, ele não apenas entrava fisicamente, ele entrava na história daquela família. Um exemplo marcante disso é Marta, Maria e Lázaro. Era uma casa que Jesus frequentava com certa frequência, né? Ele era amigo da família, ele era bem recebido, provavelmente ele se sentia muito feliz por estar lá. Mas foi nesse ambiente familiar que ele viveu um dos momentos mais simbólicos, mais emblemáticos de toda a sua caminhada nessa terra, né? Que foi o momento da ressurreição. Nessa casa, e junto dessa família, ele chorou junto com Marta e Maria pela morte de Lázaro, e também ele chamou Lázaro, levanta, e fez com que Lázaro ressuscitasse. E isso foi feito não dentro de um templo, não dentro de uma sinagoga, não numa praça na frente de um monte de gente. Isso foi feito num ambiente familiar. Outra coisa também que era importante naquelas casas daquela época é que elas não tinham nenhum tipo de isolamento acústico. Quando Jesus se reunia para falar com seus discípulos, com seus apóstolos, todas as pessoas ao redor escutavam o que ele estava dizendo. Então se amontoava muita gente ao redor da casa para ouvir o que Jesus tinha a dizer. E aí temos esse momento emblemático aqui, que está na Bíblia, que conta a história do paralítico que foi baixado pelo teto da casa para ser curado por Jesus. Aí a gente imagina essa pessoa tentando chegar junto a Jesus para ser curado e não conseguia porque estava cercado, não tinha espaço. Eles começaram a subir no telhado da casa, derrubaram um pedaço do telhado. Então imagina a algazarra que não tinha causado isso tudo. E Jesus, sentado serenamente, esperou que ele baixasse, a poeira caísse, que ele baixasse e disse: toma teu leito, levanta e anda. Nesse momento não houve apenas uma cura física, houve até uma cura transcendental, uma cura do espírito, um recomeço, não só para esse espírito, para esse paralítico que foi curado, mas para todos os que estavam ali ao redor, viram, presenciaram essa cena também, né? E talvez por isso, por essa importância que Jesus dava à família e ao lar, que nós tenhamos a despedida de Jesus dessa existência no planeta Terra, não num templo, não numa sinagoga, não numa praça cheia de gente, mas dentro de uma casa, cercado pelos amigos, os discípulos, e com pão e vinho na mesa, né? Cercado pelos discípulos dentro da casa, entre as quatro paredes de uma casa. Foi ali nesse momento que ele mudou a história da humanidade, quando ele instituiu o caminho do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Cristo, né? Quando ele dividiu o pão e disse: esse é o meu corpo, e depois ele pegou o cálice e disse: esse é o meu sangue. Foi o momento mais íntimo e mais simbólico, e aconteceu dentro de um ambiente doméstico. E depois que ele ressuscitou, ele também poderia ter reaparecido no templo, na frente de um monte de gente, na frente dos fariseus, para provar: olha, eu estou aqui, vocês duvidaram? Não. Ele apareceu dentro de uma casa, com os discípulos todos trancados no reino de medo. Ele entrou, apareceu e disse: a paz seja convosco. E no segundo momento ele apareceu na casa com dois apóstolos que foram viajar com ele e não haviam reconhecido. E na hora do jantar ele partiu o pão e disse: partiu o pão, tomai e comei. E aí ele foi reconhecido pelo simples fato, pelo ato que ele fez, que ele se repetia por tantas vezes, né? Então aí a gente vê a importância do simbolismo do lar, da casa, da família para o Cristo. E aí que a gente percebe que o que realmente importa não é o quanto nós temos, não é o quanto nós queremos, não é o quanto, mas sim o quanto que Deus tem de espaço para atuar dentro de nós, nos lugares onde nós estamos, que é o que realmente o Cristo queria. E aí, para encerrar, nós vamos ver. O que acontece quando o Cristo entra na sua casa, né, na nossa casa? Acontece uma transformação radical.
Assim como ele fez com Zaqueu, que ele disse para Zaqueu, que é necessário que eu pouse na sua casa hoje, isso pode trazer uma mudança profunda. Assim como ele fez com a sogra de Pedro, que ele chegou na casa de Pedro, a sogra estava enferma, ele foi lá e curou a sogra, ela pode trazer revelações inesperadas das situações mais cotidianas. E assim como ele fez com os discípulos na caminho de Emaús, ele pode se revelar no momento mais simples, nos gestos mais rotineiros. E agora vamos pensar, nós estamos prontos para dizer, Senhor, entra na minha casa? Porque a gente pode ter certeza que se ele entrar, a nossa vida vai mudar significativamente. Pois com ele qualquer ambiente pode se tornar lugar de milagres, de paz e de restauração. O que eu posso fazer então para trazer essa presença para a minha casa? A resposta é mais simples do que parece. Comece com um simples convite. Deus, convide Jesus para entrar na sua casa. Abra o seu coração. Senhor, entra na minha casa. E deixe que Ele participe das pequenas coisas da sua vida, da maneira como você recebe os amigos, da maneira como você vive, divide a refeição com seus familiares. Tá? E quando Ele entra, Ele transforma até o mais simples dos lares. E o melhor de tudo é que não precisa esperar por grandes eventos ou milagres grandiosos para que isso aconteça. Às vezes, essa transformação começa nos gestos mais simples. Pode ser num abraço, numa palavra de incentivo, um momento de oração com os que estão ao seu redor, porque assim como Jesus fez com os discípulos a caminho de Emaús, ele pode se revelar a qualquer momento no nosso dia. Então basta que a gente abra o coração e convide ele a entrar na nossa casa. Não apenas a casa, o lar, a casa, o coração, a nossa família. Muito obrigado a todos pela atenção, espero que esse assunto traga importantes reflexões